Bom dia para todos. É um dia memorável até que nós celebramos um grande santo, que é São Jorge, né? Na sua vida, ele foi um grande sinal, né, para nossos dias atuais, né, que é aquilo que nós temos o calendário dos santos. Hoje é o dia também do escoteiro. Deixam-me também dizê-lo com muito entusiasmo, é o grande dia de todos os corintianos, né? É a festa de São Jorge, mais popular ainda que o próprio Corinthians, né? Acabando que Corinthians, São Jorge acabou sendo mais popular do que, aliás, veio com São Jorge da Inglaterra, e de fato, na Inglaterra, já no século 1300, se celebrava a festa de São Jorge como dia santo de guarda. Portanto, bem antes do descobrimento do Brasil, conta-se que São Jorge foi soldado no tempo da perseguição aos cristãos, tornando-se cristão ele mesmo, né? Ele próprio foi perseguido e torturado, principalmente ao entrarem vivo, ao enterrar vivo, né? São Jorge foi enterrado vivo e nenhum mal lhe aconteceu. Em seguida, obrigaram-no a andar sem calçado nos pés, em brasas, saindo igualmente ileso. A história da luta com o dragão também é do século 1300. Segundo a lenda, São Jorge, ao invés de permitir que alimentasse o dragão da cidade com seres humanos, né? Pensou se tratar um bicho aí com jogar os caras lá para os bichos comer? Bom, no início, sei, na época dos romanos já fazendo. Então, igualmente a história, né, nos lembra São Jorge, em vez de permitir que as pessoas alimentassem o dragão com seres humanos, feriu o dragão, feriu e domou o animal. Né? Ele feriu o animal ferido, com certeza que ele conseguiu domar o animal. Hoje São Jorge é o cavaleiro lutando significa que para o povo proteção contra todos assalto do inimigo. E como existe, né, assalto, como existe. Então essa aqui é a história de São Jorge, né, para quem não conhecia esse grande cavaleiro, que foi um defensor da causa, né, não sei depois, se ele não alimentava o ser humano, o dragão com o ser humano, ele devia ter inventado outras coisas, que sabe, bicho, né? Mas o alimentar-se de dragão tinha um sentido, um significado, entendeu? Para destruir aquela causa que Jesus Cristo tinha implantado nos primeiros séculos. Então vamos ver aqui então hoje, falando de um... Então, nessa sexta-feira, assim, vós me resgataste, Senhor, pelo vosso sangue, e de todas raças, línguas, povos, nações, e fizeste de nós um reino de sacerdote para nosso Deus. Aleluia. Então aqui vamos ver a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, depois dessa narrativa aí desse grande São Jorge, né? Que é muito no Brasil, tem muito seguidor, muito devoto no Brasil de São Jorge. O Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 a 42. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias um fariseu chamado Gamaliel, um dos chefes, que era, inclusive Paulo foi doutrinado nessa doutrina dos Gamaliel. Levou-os no Sinédrio, né? Era mestre da lei, assim como Paulo foi mestre da lei
dos judeus, né? Uma leva de povo que tinha autorização para depois perseguir os cristãos. Estimado, Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante, né? Todo aquele tumulto lá dentro do palácio, era uma acusação contra os fariseus, então tinha que ter um falar. Todo mundo fala, ninguém se entende. Então Gamaliel mandou que todo mundo saísse e falasse, porque os apóstolos estavam sendo acusados de tumulto, de insuflar uma doutrina. Depois disso, disse: homens de Israel, vede bem o que estás para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que seguiam debandaram e nada restou deles. Sumiram. No tempo do sacerdote, do recenseamento, apareceu Judas também, o galileu que arrastou o povo atrás de si. E contudo também ele morreu, e todos os seus seguidores se dissiparam. Quando ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai ir embora. Porque se esse projeto ou essa seita atividade de origem humana, se essa seita for de uma origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, vós não conseguirás eliminá-los. Aqui então, esse homem está fazendo a profecia. Ele era um Gamaliel, era um homem que se colocou a serviço de defender os apóstolos. E ele faz uma profecia aqui, porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-lo. É por isso que essa profecia dita aqui é uma profecia para sempre. Todos Demiciano, todos aquele Dorico Paraguaçu, um tal de tirano que perseguia muita igreja, que fizeram muitas guerras, os próprios romanos, tentaram destruir essa igreja de Jesus Cristo. Só que essa igreja de Jesus Cristo, ela é feita por Deus, derramado no sangue, e o Espírito Santo de Deus é a obra plena de tudo. Então, se uma coisa é fecundada dentro de uma origem do princípio de tudo, então não tem nenhum poder que possa detê-la, certo? Essa é a igreja de Jesus Cristo, que todos tentaram tirar, não ficou nenhum vestígio de quem até hoje tentou destruir a igreja. Todos esses poderes desapareceram da terra. E os membros do Sinédrio aceitaram esse conselho de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los e proibindo que eles fossem açoitados, e depois soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muitos contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo, pelas casas, não cessavam de ensinar e reunir, falando do Evangelho e celebrando a vida. Então essa parte do Evangelho aqui está bem claro, que o reino de Jesus Cristo aqui na terra, aquilo que ele disse: meu reino não é desse mundo, mas é um reino de Deus implantado aqui na terra. Ele vai para a casa do Pai, mas deixa o Paráclito. O que é o Paráclito? Paráclito é o Espírito Santo que sempre falou pelos profetas, todos, até os anjos, tudo falou. E um dia Deus, ele mesmo me falar aqui,
Então, esse reino de Deus, tratado aqui na terra, no dizer de Jesus, não é porque é um reino definitivo. Não, enquanto existir céu e terra que Deus quiser, enquanto o plano dele terá um dia o seu final, até o fim dos tempos, enquanto Deus não estabelecer os seus inimigos debaixo dos pés, o reino de Deus reinará. Quer queira eu, quer não queira. Isso ninguém vai impedir. Pode fazer o que quiser. Aqui vamos ver então o evangelho de hoje, então proclamação do evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu a monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Com essa multidão. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: é uma soma grande isso aqui, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazer isso, pessoas, né? Havia muita relva naquele lugar e lá sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graça, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Sim, nós temos que ter um cuidado muito grande para quando a gente for celebrar a vida, é bom ter cuidado com aquilo que a gente estamos lidando, que é o que é bento, o que é santo da parte de Deus. Recolheram os pedaços, encheram 12 cestos. Esses 12 cestos significa as 12 tribos de Israel, cheio de pão, que antes Deus saciava o povo no deserto, através de Moisés. Então depois esse cesto aqui é algo que refere-se às 12 tribos de Israel, que Deus, que aparece no Apocalipse escrito por João como a coluna da Santa Madre Igreja. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens clamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria de vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para Monte das Oliveiras. E essa cisma de que aquela história antes, que era bom morrer para salvar a nação toda, pois é, essa coisa aqui ainda segue hoje aqui, essa mesma ideologia daquele tempo. O povo continuava, depois de Jesus ressuscitar, Jesus faz um milagre, o povo procurava Jesus para comer. Porque eles achavam assim, que Jesus tinha vindo nesse mundo como chefe para sentar no trono e comandar um grande exército para destruir Roma, para destruir todo mundo, né? Então eles procuravam Jesus para comer, mas também que Jesus dissesse assim, definisse
a sua estratégia? Por que Jesus estava retardando o seu plano? E muitos judeus já não estavam mais acreditando em Jesus, que ele era apenas um agitador, que o plano de Jesus, e Jesus não tinha uma estratégia definida para que esse plano de Jesus aqui na terra definisse. É por isso que Jesus disse que o meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus Cristo é desse mundo, sim, mas não dizer é dele, não. O meu Pai é lá de cima e eu vim de lá. Mas eu vou deixar aqui algo para vocês, que é o memorial da minha paixão, e da minha morte, e do meu sangue e o meu pão. Eu sou o alimento. Então aqui diz assim que se 5 pão e 2 peixes saciou 5.000 pessoas ou mais, e Jesus quis mostrar que com aqueles 5 pão, o milagre dos 5 pães, Jesus quis dizer, esses 5 pão que eu vou, esse milagre, é para mostrar para vocês, mostrando eu, se vocês comer de meu pão, se vocês saciar de mim, por exemplo, quando o padre assim, aquele pedaço de pão que o padre dá, esse é meu corpo, né? Corpo de Cristo, a gente diz amém, esse aqui é meu corpo. Esse corpo de Jesus, a mesma célula única de Deus que alimenta o universo, o Espírito Criador que criou toda coisa. Um dia esse Deus, você já pensou que Deus mandou? Um dia esse Deus veio fazer alimento para mim. E eu posso me alimentar, comer, aquele que não comer minha carne, beber meu sangue, não é digno de mim. Jesus uma vez disse para os apóstolos, como é que pode isso? Os fariseus se escandalizaram por causa que Jesus disse isso aqui. Jesus disse isso aqui, referindo-se que se eu me alimentar de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, eu não teria a segunda morte, da qual eu falo aqui, a morte para além da vida, como eu falo desses 2 graus, que é você morrer, como São Jorge, tantos santos morreram na sua vida, você morre o corpo, eles não devem ter medo que mata o corpo, mas a alma ninguém pode. Então diz assim, na oração sacerdotal de Jesus tem uma oração grandiosíssima. Eu sempre gosto de ler essa leitura do Jesus diz assim, Pai, eu agradeço, Pai, aqueles que tu me deste, que tu tiraste do mundo para dar a mim. E ele disse que todos aqueles que virem a mim, eu não vou lançar fora, né? Eu me alimentarei com esse pão. Esses 5 pães aqui, 2 peixes, representa a totalidade de toda a obra deles. Jesus quis fazer um símbolo aqui para ver se o povo entendesse, mas eles não entenderam. Eles procuravam Jesus para saciar o corpo. Gente, Jesus não veio saciar a nossa parte humana. Não sei se vocês sabem, aqui tem uma passagem também que eu queria incluir aqui. Jesus, Deus, quando criou o homem, ele fez uma proibição, lembra? No paraíso. Desse fruto, de todos tu pode comer, mas desse fruto aqui, que tu comer, se tu comer esse fruto, tu vai morrer. Uma referência, uma obediência. Então não é que Jesus, depois que o homem comeu o fruto proibido, Jesus veio aqui na terra e se fez pão. Agora esse pão eu posso comer. O que Deus proibiu lá no paraíso de tu comer, o homem não quis, então diz assim, agora eu vou ser o pão deles. Se eles não comerem o meu pão, eles terão a segunda morte. Vocês já pensaram? A proibição feita por que Jesus, proibida, foi modificado, essa proibição foi modificada, então, uma proibição no paraíso se tornou o quê? Numa validação de que esse pão tu podes comer, filho. Esse pão, tu podes se alimentar de mim. Agora não é mais aquela proibição no paraíso, filho. Eu agora serei o seu alimento. Pode se alimentar de mim, que esse pão, o reverso do paraíso, da árvore proibida. Agora, esse pão, se tu comeres desse pão, filho, tu viverás para... Coisa bonita isso aqui, nessa reflexão que eu fiz aqui, que Deus cria o homem, mas dá uma advertência, porque se tu não me obedeceres e tu comeres do fruto proibido, uma coisa que é proibido, tu vai morrer. Então todas essas formas da gente analisar, fazer uma analogia sobre Jesus Cristo, e que eu quero dizer uma coisa também aqui.
A igreja de Jesus Cristo é universal. Um reino só. E ninguém vai destruir esse reino. Até os últimos tempos, quando ele voltar aqui na Terra. Se tiver alguém celebrando a Eucaristia na Terra, esse um só, um Deus, Jesus se alimentando o povo todo, um Papa, um Pedro, que liga, desliga, aqui na Terra, presta bem atenção. Para depois, quando chegar lá no outro mundo, que você não tinha visto isso que o São Pedro falou na África do Sul, um dia, definitivamente. Esse Jesus, a proibição do paraíso, o homem não comer, ele não era para comer, ele era eterno, mas como ele comeu, desgraçou, meu. Então o que Deus fez? Eu vou lá na terra, eu vou ser esse pão para eles. Aí se ele não comer o meu pão, não viver o que eu quero. Então, esse milagre de Jesus aqui deixou bem claro. Jesus, um pão só, um homem só, alimenta toda a humanidade, toda. E é autêntica. Então, se existe alguma pessoa na Terra, alguma religião, celebrando a Eucaristia fora do Papa, não é válido. Não é válido. Só tem um só rebanho e só pastor. Mas por que não tem um rebanho e só pastor? Tem os ortodoxos, tem toda a denominação, que até por não haver um consenso, a igreja denomina 5 ou 6 muçulmanos, várias religiões na terra. Agora, e não sou eu, o fogo no fim do tempo passará por uma fornalha e vamos testar, ele disse, a obra. Se ela resistir, o fogo é porque ela é autêntica, não é falsificada. Sim, um dia haverá bom, eu espero que eu não entre nessa outra falsificação. De dizer assim que não, mas eu comi e bebi lá na terra. Diz assim, Senhor, nós te amamos lá na terra. Assim, não, eu não conheço vocês. Não sei de onde vocês são. Lá naquela carta de recomendação que tinha Malaquias, contenido no Antigo Testamento. Gente, terminando essa reflexão aqui, eu quero dizer que ontem a Carmen Silva lá também vetou essa coisa de insistir, de matar Deus. Isso não é de hoje. Tentaram destruir a igreja de Jesus Cristo, vão matando as pessoas, mas gente, matar o corpo. Mas a alma não pode matar. Então, gente, o aborto no mundo, se unir todas as guerras, todas as epidemias, tudo que você possa imaginar, mata mais do que tudo. Todo. Minha Nossa Senhora. Porque assim, quando Deus desmembra o homem e a mulher, Deus tira uma costela do homem e faz uma parceira. Aí Deus não poderia ter feito um homem e uma mulher? Não tinha graça. Será que eles iam gostar um do outro? Não sei. Então eu tiro uma peça minha, daí quando o homem viu, vocês sabem o que é um queixo caído? Eu vi uma mulher na palhoça, nunca tinha visto isso. A mulher viu não sei, parece que foi uma pessoa enforcada. Ela deu um grito tão grande que desencaixou isso aqui e o queixo da mulher caiu aqui embaixo. Então, acho que quando Deus fez a mulher para o homem, ele ficou de queixo caído, ficou encantado, se apaixonou, amor à primeira vista. Claro que é uma parte dele. Então, gente, quando Deus desmembra o homem, quando eles têm um ato, quer dizer, o homem poderia ter um ato sexual com Adão e Eva antes do pecado, que o sêmen não era contaminado. Quer dizer, os filhos que nascessem de Adão antes do pecado não tinha contaminação. Eles eram eternos. Mas o pecado destruiu o sêmen contaminado de Adão. Contamina Eva, porque o filho que vai nascer no seio de Eva é de Adão. Então, a partir do momento que há
um ato sexual, uma fecundação, que o sêmen entra no útero, há uma corrida para quem se instalar primeiro na parede do útero da mulher. E lá e uma vez ele penetrando no útero da mulher, o mais forte, todos os outros morrem, só ele sobrevive. E ali começa a vida. É exatamente o princípio da vida nasce ali. Não tem semana, não tem dia. É no momento da fecundação, a vida está formada. O que Deus dividiu entre Adão e Eva, num ato sexual, une-se novamente para gerar uma vida. E quem é a pessoa que, por algum motivo, mesmo, às vezes tem mulher mesmo estuprada, não, eu não quero essa criança, ou de uma coisa indesejável, ou por uma doença, o que é que os médicos fazem? Vamos salvar a vida? Não sei se vocês viram aquele filme que a mulher tentou se matar 5 vezes, grávida, e ela não morria. Depois ela salvou-se, ela e a criança. Bom, e são casos, como se fossem assim, raros, caso à parte. O aborto proposital mata Deus pela segunda vez. O pecado original mata o homem, afastando de Deus. Mas ele tem uma possibilidade. Mas agora, o pecado do aborto é tão grave, que resulta nessa segunda morte do meu livro, Morte para Além da Vida. Você, quer dizer, 2 mortes e duas além da vida. Por quê? Deus colocou no paraíso porque o homem não queria, depois do pecado, se confrontar com Deus. Ele queria viver eternamente, mas não queria chegar de Deus para ser julgado. Aí os anjos botaram no paraíso, fizeram um decreto que o homem terá sim. O homem terá que comparecer diante de Deus para ser julgado. Então, lá o julgamento inclui-se vários delitos, principalmente os 5 mandamentos antes, que é muito grave. Depois tem mais os 5. Então, lá diante de Deus, o julgamento será... É bom que se a gente morresse não fosse julgado, né? Mas não para aí, meu filho. Mesmo aqueles que são julgados para a morte, que já saem aqui da terra já com passaporte, com inclinação, que já morreram duplamente, mas essa morte a alma será julgada. Então, existem 2 julgamentos, são 4 então. 2 julgamentos, a morte para além da vida. Por exemplo, você morre aqui na terra, aquele senhor da guerra lá que tinha um pai de família para ser executado na prisão. Um padre lá, ele se ofereceu, Domiciano, né? Não. Ele se ofereceu para morrer no lugar do padre. Pronto. A partir do momento que esse homem se ofereceu para morrer no lugar do outro, o que é que aconteceu? Ele morre mesmo. Para a vida da terra. E morre para além da vida. Que legal isso, né? Fantástico isso. Então, explicando mais um pouco, o aborto não é de dias nem de horas. O aborto é a partir do momento que o fêmea se fecunda na parede do útero da mulher, venceu. Ou seja, ele ultrapassou o útero e se instalou dentro. Ele agora está apto a gerar vida. O que Deus separou, vocês já imaginaram? O que eu vou dizer aqui? O que Deus separou entre homem e mulher, na hora da sexualidade, é reunido de novo. Maravilhoso isso, né? Fazer essas reflexões assim, um pouco sem muito fundamento teológico, mas tem algumas coisas que tem se eu raciocinar bem, tem. Então, gente, para quem que diz assim, uma mulher que comete um aborto de propósito, não sou eu que vou julgar o juízo final. É difícil você dizer assim, que eu já disse no vídeo aí, a gente pensar assim, que o céu é eterno e o inferno é eterno. Bom, gente, eu fazendo essa reflexão hoje sobre o pão vivo descido do céu, Jesus, a Eucaristia, que é partilha. Toma cuidado com a Eucaristia.
Entre eles eram tudo em comum, não tinha necessidade. Quando eu estou comungando com Deus, comunga comigo, nesse momento há uma reciprocidade que eu comungo com alguém. Se eu for comungar com Deus, indignamente, com algum pecado, eu como e bebo a minha própria condenação. É por isso que é difícil analisar isso que eu falei aqui sobre pessoas que de outra religião, que é um só rebanho, só pastor na terra, só uma igreja que Jesus fundou. A minha igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, faça o que quiser. E eu, ao receber essa incumbência para ser de Jesus Cristo, não é mérito meu, tá? E eu recebi o Espírito Santo para compreender o que Jesus quer de mim. Mesmo que eu não seja atingir a totalidade minha aqui na terra, mas ele vai dizer assim, não, ele está se esforçando, ele está querendo entrar no reino do céu, né? Como Jesus que, como é difícil entrar no reino do céu, ele diz, muitos tentarão e não vão conseguir. Por isso que é uma batalha implacável, incessantemente, não podemos relaxar, não podemos deixar, né? Reze, ore nesses tempos atuais, que você está assustado com tanta epidemia e tanta morte, você não viu nada. Você ainda não viu nada. Um dia na terra, né? Se você tiver vivo, que você puder caminhar pela sua face da terra, do seu bairro, você não vai poder caminhar de tanto cadáver pelo chão. Só ficará um terço da face da terra. Nostradamus falou isso. E essa epidemia que está matando aí não é um aborto, que tem um agravante por trás. Mata-se um ser e uma mulher fica viva. Vamos supor que seria parecido assim, por exemplo, as pessoas que estão sendo internadas na UTI, vamos supor que o útero da mulher seja uma UTI. Você mata uma criança na UTI de propósito. Vai lá, desliga o aparelho de um médico. Ele está indefeso, não está? É um ser de 90 anos. Mas se você fizer uma escolha, o médico, por isso que o médico tem que ter cuidado, fazer uma escolha para salvar uma mulher. Matar uma vida e tirar outra. Então, por exemplo, as pessoas que estão saindo vivas lá da Covid-19, da UTI, é útero. Essa pessoa vai viver. Né? Mas tem que ter cuidado. Tem cuidado que tanto